Seja muito bem-vindo à nossa aula de respiração celular, um dos conteúdos mais específicos que a gente vai ter dentro da biologia. E eu vou tentar simplificar bastante ele para que você consiga entender e acertar a grande maioria das questões, tá? A prova não costuma complicar tanto, então se você souber alguns fundamentos ali essenciais, você já consegue acertar a grande maioria das questões. Na faculdade de medicina é bem aprofundado esse conteúdo, realmente você tem que decorar tudo, mas mais na faculdade. Ensino superior costuma cobrar essa decoreba. Já no Enem vestibular é mais o conceito, assim, então eu vou tentar direcionar bem para aquilo que você precisa saber e entender. Bom, a respiração celular ela tem três etapas principais. Isso é algo que você tem que saber como básico. Quais são essas três etapas principais? A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que é o final. Qual que é o objetivo da respiração celular? O objetivo da respiração celular é a produção de energia, no caso ATP. No final da respiração celular, a gente teria um saldo energético, um saldo de ATP de mais ou menos 38 ATPs, né? Isso aqui seria um número, vamos dizer assim, máximo que a gente teria ali em músculos, né, onde a gente tem órgãos ali que vão ter, por exemplo, tecidos que têm um maior gasto energético, por exemplo, o músculo cardíaco é um exemplo deles, né? A grande maioria das células que fazem respiração celular, elas não vão necessariamente utilizar ou produzir essa quantidade total de ATP. Isso aqui seria lá um número final máximo, vamos dizer assim, tá? Então, saber o nome desses três ciclos aqui e a ordem deles é essencial. O que a gente já sabe, né? Que a glicólise, ela é a primeira etapa e ela basicamente é a quebra da molécula de glicose. Isso aqui é um fundamento inicial. E que ela também leva à fermentação. A gente aprendeu isso na aula anterior, então você já entendeu o que é a etapa da fermentação. Aqui a gente vai retomar de novo na glicólise e a gente vai ir para uma outra via, ou seja, a gente tem duas vias quando a gente chega no final aqui, que é o produto final, né? Que basicamente a gente tem o piruvato ou ácido pirúvico, né? O que a gente vai ter aqui? A gente pode pegar com isso aqui, transformar ele em um composto orgânico, que aí no caso a gente pode fazer fermentação lática, transformar ele em etanol, por exemplo, fazer fermentação alcoólica, ou até mesmo transformar ali em vinagre, né? O ácido acético. Isso aqui é a etapa de fermentação. Ou a gente pode continuar a cadeia de respiração, ou seja, utilizando aqui esses piruvatos para ir então iniciar lá o ciclo de Krebs com os piruvatos que a gente formou ali, tá certo? Então vamos retomar aqui essa primeira etapa de glicólise para a gente dominar ela e depois seguir na sequência, né? O que a gente tem que saber novamente aqui? Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, glicólise é a quebra da molécula de glicose. Onde que eu consigo glicose? Você consegue glicose através da sua alimentação, principalmente, né? O consumo ali de carboidrato. Lembra que quando a gente vai consumir ali carboidrato, a gente vai ter ali as menores partes de um carboidrato, né? Lembra, por exemplo, como é que a gente forma ali, por exemplo, sacarose, né? A gente tem glicose mais frutose, por exemplo. Então, quando eu como uma fruta, eu consigo quebrar ali, por exemplo, né, a sacarose que tem naquela fruta, tendo disponibilidade de glicose, tendo disponibilidade de frutose, por exemplo. Tudo isso ali são carboidratos, tá certo? Bom, a glicose ela tem uma fórmula, né? É C6H12O6. Isso aqui meio que já está memorizado na tua cabeça, né? C6H12O6. Quando aparecer isso aqui para você, é a molécula de glicose. O que a gente sabe na respiração lá, por exemplo? Quebrando a molécula de glicose, né, a gente teria lá um produto lá final, né, que seria lá CO2 mais água aqui, por exemplo, né? A gente vê muito lá na fotossíntese, por exemplo, vou quebrar a molécula de glicose, vou ter CO2 mais água. Na respiração é basicamente a mesma lógica que a gente vai ter, tá, pessoal? Só que isso aqui é bem simplificado. Agora a gente vai entender de forma aprofundada como é que a gente chega nesses produtos finais aqui. É essa a lógica. Como é que chega nesses produtos finais? É como mágica? Não. Ocorre uma série de sequências ali, tá? Começando pela glicólise. Bom, o que a gente vai fazer aqui primeiro na molécula de glicose, tá? Para quebrar ela, a gente vai precisar de energia, tá? O que é energia? A energia a gente utiliza a moeda energética ATP, tá? ATP ali é trifosfato, né? Adenosina trifosfato, a gente vai utilizar 2 ATPs. Quando a gente utiliza 2 ATPs, a gente faz a quebra aqui do ATP para fornecer energia. Perceba, pessoal, um conceito bem interessante que a gente tem que ter aqui já para você pegar bem na biologia é o seguinte: quando eu vou construir algo, eu preciso consumir energia. Quando eu faço a quebra de algo, eu tenho liberação de energia, tá? Então, como é que eu consigo utilizar a energia do ATP? Basta eu quebrar ele. Se eu quebro o ATP, a quebra da molécula de ATP libera a energia, tá? A quebra da molécula de ATP é o que libera a energia. Perceba, não confunda, tá? Olha só, não confunda aqui, dentro desses pontos aqui, não confunda o ATP como a energia. O ATP ele não é a energia, o ATP ele é a reserva de energia, é onde a gente estoca energia. A quebra da molécula de ATP é o que fornece a energia necessária para a gente fazer nossas reações químicas, tá? E aí depois, então, quando eu quebro a molécula de ATP, o que vai acontecer? Eu vou ter agora aqui o ADP, tá certo? Então, quebrando ATP, eu vou ter o ADP, então é difosfato agora, não é mais trifosfato, agora é difosfato. Bom, se é difosfato, eu perdi um fosfato. Aonde foi parar esse fosfato? Ele foi parar aqui nessa outra molécula, tá? Ele se gruda aqui, ó, ao carbono. Então, o que eu faço?
eu utilizo a energia aqui para o quê? Para pegar aqui o fosfato que está aqui e transformar ele em uma outra molécula, iniciar minhas reações químicas, tá certo? Além disso, o que eu preciso mais, né? Dentro dessa lógica aqui. Eu preciso, dentro disso, né, pessoal, eu preciso conectar aqui mais um fosfato. E esse fosfato, o que ele vai ser, o que ele vai fazer, tá? Ele vai entrar no lugar aqui de um hidrogênio. Isso significa que toda vez que eu estou conectando um fosfato aqui à minha molécula de carbono, lembra? C6, H12, O6, toda vez que eu estou conectando aqui essa molécula aqui, né, tirando aqui um espaço de hidrogênio e conectando um fosfato ao meu carbono, né, eu preciso arrancar esse hidrogênio daqui. Como é que eu vou arrancar? Através do NAD. O NAD ele é um carreador de hidrogênio. É como se fosse um carrinho. Ah, preciso arrancar hidrogênio. Quem que vai fazer isso para mim? O NAD. O NAD vai lá e consegue tirar o hidrogênio da molécula. Então ele vem aqui, ó, o NAD, ó, e pum, consegue arrancar o H+, aqui, o hidrogênio. E ele se torna NADH. Muitas vezes chamado de NADH2, tá? NADH2, NADH, NADH+, pode ser chamado também. Só saiba que cada NAD carrega ali 2 hidrogênios. Cada NAD carrega 2 hidrogênios, arranca ali da molécula. Tá, então até agora eu entendi, Renato. Quebrei a molécula de glicose. Tem agora aqui 3 carbonos, aqui 3 carbonos. O fosfato veio da onde? Ah, um fosfato veio daqui, um outro fosfato veio daqui. Agora aqui tinha outro fosfato que se conectou, agora eu cheguei nessa outra molécula aqui que é chamada de frutose, bifosfato 1,6. Ou seja, essa molécula aqui ela é chamada de frutose, tá? Bifosfato 1,6. Preciso memorizar isso aqui, Renato? Não. Basicamente o que a gente tem aqui, 3 carbonos ligados a 2 fosfatos. É isso que você tem que saber, tá? Esse é o básico fundamental, que a gente tem 3 carbonos ligados a 2 fosfatos. Por que eu fui fazendo isso, Renato? Eu quero entender um pouco mais aqui isso, para entender por que a gente está fazendo isso. Por que eu quebrei a molécula de glicose, liguei ela aos fosfatos, cheguei nessa última molécula aqui. Ora, para eu conseguir fornecer energia. A energia, ela vem da quebra. Só que para quebrar algo, eu preciso primeiro construir. Então, o que eu faço? Eu vou construir essa molécula aqui, para que, quando eu quebrar essas moléculas aqui, ou seja, arrancar esses fosfatos aqui, eu consiga ter como produto final ATP. Então, olha só o que vai acontecer. Essa molécula aqui, ela vai ter a capacidade, através do NAD arrancando o hidrogênio, de abrir um espaço para um fosfato que estava livre aqui e se grudar a essa molécula. Agora, aqui eu tenho, então, 3 carbonos ligados a 2 fosfatos. E o que eu quero? Que esses 2 fosfatos aqui, eles se conectem a uma molécula de ADP. Então, aqui eu pego um ADP que está vagando sozinho, ele vai se conectar mais a esse fosfato aqui, tá certo? Quando ele se conectar, ele vai ter como produto ATP. E aí o ATP é energia. Né? A energia armazenada. Então, como produto final aqui, eu vou ter a molécula de glicose, tendo como produto final aqui 2 moléculas de ATP e um piruvato, que um piruvato nada mais é do que C3, né? Eu tenho 3 carbonos aqui. Claro que fazendo ligação ali, vai ter, para estabilizar, vai ter ali 3 carbonos, vai ter 3 oxigênios e vai ter 4 hidrogênios a molécula de piruvato, tá? O ácido pirúvico. Ele tem 3 carbonos, 4 hidrogênios e 3 oxigênios, tá? Ponto interessante de a gente analisar aqui. Qual que é o meu saldo final, tá, pessoal? Perceba que na quebra da molécula de glicose, eu abro 2 vias aqui, tá? Eu abro 2 vias. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 piruvatos, tá? Eu vou ter aqui, ó, 2 mais 2, eu vou ter 4 ATPs, tá? Só que eu gastei 2 ATPs lá no começo. Então, o meu saldo final aqui foi de 2 ATPs, ok? Então, esse é um ponto bem interessante da gente entender. O meu saldo final aqui são de 2 ATPs e 2 NADHs, né? Renato, da onde é esse NADH? Esse NADH tá aqui, ó. Tá vendo que a gente formou aqui um NADH e outro NADH? Não esqueça, ele foi formado aqui. Antes, o que a gente fazia? A gente usava esse NADH aqui para formar um composto orgânico. Aí, quando eu ia formar um composto orgânico, eu pegava esse NADH, né? Pegava o hidrogênio desse NADH para formar um outro composto. E aí devolvia na forma de NAD. Ou seja, a fermentação fazia reiniciar o ciclo. Agora, eu tenho esse NAD aqui sobrando. Eu não usei esse NADH, ele está ali carregado com hidrogênio. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que reduzir, né? Eu não posso ficar com esse NADH carregando aqui hidrogênio, porque esse hidrogênio vai ser tóxico. Então eu vou para a próxima cadeia agora ali, que é basicamente o ciclo de Krebs, o próximo passo. Saldo final da primeira etapa de glicólise, eu tenho formado então como saldo final 2 ATPs e 2 NADHs. Isso que você precisa memorizar. Vamos retomar aqui só como revisão, então, o que você precisa saber. Não espero que você decore, espero apenas que você lembre alguns fundamentos essenciais aqui para sua prova. Primeiro deles, glicólise. Quebra da molécula de glicose. Qual que é a fórmula de glicose? C6H12O6. Então, tudo isso que eu tô falando é algo que você tem que memorizar, tá? Bom,
Na glicólise, eu tenho gasto energético? Tenho. Eu gasto quanto? 2 ATPs. Show de bola. 2 ATPs. Entendi. NAD, qual que é a função dele? NAD carrega hidrogênio. Ah, então o NAD consegue arrancar hidrogênio ali da minha molécula. Beleza. Quando ele arranca o hidrogênio, ele fica o quê? NADH2. Ah, entendi. NADH2 é tóxico? É, porque ele tá carregando ali hidrogênio, H+, tá carregando próton. Beleza, entendi. Bom, eu chego lá na molécula, né? Frutose bifosfato 1,6. Essa aqui. A quebra dessa molécula vai fazer com que eu libere os fosfatos que estão grudados nela. Quando liberar esses fosfatos, eu terei então a produção do meu ATP. Saldo final, algo que tem que memorizar, da primeira etapa da glicólise, o que a gente vai ter? Formando 4 ATPs, só que aí eu gastei 2 no início, saldo final 2 ATPs. E aí eu vou ter como resultado, no meu saldo final, eu vou ter formado ali 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADHs. Essa é a ideia da glicólise inicial, né? Que você tem que pegar. Outra coisa que a prova vai perguntar, onde acontece a glicólise? Você tem que lembrar que ela acontece lá no citosol, lá no hialoplasma, tá certo? As outras etapas, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, acontece dentro da mitocôndria. Essa aqui é a etapa que acontece fora. É por isso que ela é uma etapa que não depende de oxigênio, tá? Ela é uma etapa anaeróbica, tá? Anaeróbica. Essa aqui é um conceito que cai bastante na prova também, tá? Acontece no citoplasma, lá no hialoplasma, é uma etapa anaeróbica. O objetivo final é a gente chegar lá na produção dos 38 ATPs. Até agora a gente só produziu 2. Tá? Isso significa que essas duas primeiras etapas aqui são etapas onde a gente acaba produzindo um pouco menos de ATPs, tá? Então aqui essa primeira etapa a gente produz só 2 ATPs. Agora a gente vai para uma próxima etapa que vai produzir ATP, mas não muito ainda, você vai perceber isso, tá? Como é que acontece aqui essa segunda etapa para continuar a produção de ATP? A gente vai pegar o ácido pirúvico, que é basicamente esse ácido aqui que a gente tem 3 carbonos, e vamos começar o nosso ciclo. Olha só o que vai acontecer. Ciclo de Krebs agora. A gente tem aqui o ácido pirúvico com 3 carbonos, tá? O ácido pirúvico, ele vai se transformar aqui em acetil-CoA. Como que ele se transforma em acetil-CoA? Primeira coisa, o acetil, ele tem 2 carbonos em sua composição. Já o ácido pirúvico tem 3 carbonos. Isso significa que para ele se transformar em acetil, ele precisa perder um carbono. Como que a gente perde carbono? Na forma de CO2. Isso aqui é algo que você tem que lembrar para a prova, tá? Como que perdemos carbono? Na forma de CO2, na respiração. Toda vez que você faz assim, ó, você perde carbono. E aí entra um conceito bem interessante que algumas pessoas precisam entender. Como que você emagrece? Você emagrece por causa da respiração. Você perde massa pela respiração. Já que carbono, você não consome ele no carboidrato, na molécula de glicose. Você não vai absorver nessa matéria orgânica, não é? Para você perder ali aquela massa, você tem que perder carbono. Carbono faz parte da sua massa. Então significa que você perde massa através da respiração. Toda vez que você faz assim, ó, você está perdendo. Aí você respirou, você está trazendo de volta ali. Aí você come novamente, né? E aí, claro, respirou, trouxe oxigênio, comi, adquiri carbono. Respirei, perdi carbono. Esse é um ciclo da vida, tá? Essa é a lógica. Então, quando eu vou perder carbono aqui, eu tô reduzindo, né? De 3 carbonos, eu tô indo agora para 2 carbonos. Perdi na forma de CO2, tá certo? CO2 seria perder na forma de calor ali, né? Na forma de CO2. Show de bola? Outra coisa bem interessante que eu tenho aqui. Quando eu vou perder carbono, é essencial que para estabilizar minha molécula, eu também vou acabar perdendo aqui hidrogênio, tá certo? Como que eu vou perder hidrogênio? Eu chamo o famoso NAD. Então o NAD vem aqui e arranca 2 hidrogênios da minha molécula. Então se antes aqui eu tinha aqui ó, C3, H4, O3 aqui, por exemplo, eu vou perder, agora eu tenho C2. Só que aí eu perdi 2 hidrogênios, então continua ali dentro da lógica, né? C2, aí eu vou indo ali, H2, tá? E aí eu vou indo ali pro meu composto, vou montando, eu vou perder hidrogênio. Então, NAD arranca 2 hidrogênios, perca um carbono, tá certo? Tem agora 2 carbonos. E da onde vem a CoA? A CoA vem da coenzima A. Ou seja, a coenzima A forma esse composto aqui essencial para o ciclo de Krebs, tá certo? Para eu formar depois lá o meu composto, eu preciso da enzima, coenzima A. Como você já estudou, por exemplo, proteína, você sabe que as enzimas, elas ajudam ali nas reações químicas, né? Elas ajudam ali a acontecer essas reações químicas. Por isso que aí entra a coenzima A, assim como outras enzimas também vão entrar no ciclo. Basicamente, então, como é que é formado a acetil-CoA? A acetil-CoA ela é formado quando a gente perde CO2, vai perder uma molécula de CO2 do ácido pirúvico, né, do piruvato, e eu vou perder ali o NAD, vai vir e vai arrancar 2 hidrogênios. E aí vai entrar com a enzima A, e por fim, então, agora tem o acetil-CoA, que tem 2 carbonos, né? Bom, o nosso objetivo no ciclo aqui é formar o ácido cítrico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou formar ele a partir do ácido oxalacético. O ácido oxalacético, ele tem 4 carbonos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Uma junção. Eu vou juntar o ácido oxalacético mais a acetil-CoA, a junção desses dois aqui vai produzir o ácido cítrico. Perceba, a acetil-CoA tem 2 carbonos, o ácido oxalacético tem 4 carbonos.
4 mais 2, eu tenho agora 6 carbonos. Lembra, a gente constrói para quebrar e liberar energia. Essa é a lógica. Constrói para quebrar e liberar energia e retoma o ciclo. Aqui, ó, eu forneço aqui, né, carbonos necessários para reconstruir aqui a acetil-CoA. Da onde que eu vou ter, Renato? A acetil-CoA vem da alimentação. Ela vem vindo aqui, ó. Você come carboidrato, comeu, quebra a glicose, tem o piruvato. Tem o piruvato, do piruvato transforma acetil-CoA, veio da alimentação. E o ácido oxalacético? Bom, ele vem da quebra. Quebrando o ácido cítrico aqui, ele retoma para cá e volta a ser ácido oxalacético. Ou seja, o ciclo ele sempre continua. E o objetivo final disso aqui é constrói um pouquinho, mas tem um produto final ganhando. É quase a ideia de gasto 2 para voltar 4. Gasto 2 para voltar 4. Então você sempre está alocando 2, entendeu? Você sempre gasta um pouquinho, você investe um pouquinho, mas volta um pouco mais. E aí você está tendo produção de energia. É essa a lógica. Invisto 2 para voltar 4, o meu saldo final é 2. Show de bola? Ah, se eu investir 6 aqui para voltar 12, meu saldo final é 6. É sempre essa lógica. Essa lógica que a gente tem aqui dentro da ideia, né? Dentro da ideia da respiração celular. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. O ciclo de Krebs ele também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Por quê? Justamente porque o objetivo do ciclo de Krebs é formar o ácido cítrico, o citrato, que tem 6 carbonos. Por isso que ele pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Outro nome é ciclo do tricarboxílico. Isso aqui tem que memorizar. Por quê? Porque cai nas questões. Às vezes ela vai falar assim, a respiração celular possui como primeira etapa glicólise, ciclo do ácido cítrico e fosforilização oxidativa, que é o nome aqui da cadeia respiratória também, que ela pode ser chamada de cadeia respiratória ou fosforilização oxidativa, é um outro nome, tá? Então, Renato, é muito nome? Claro que é, mas aí você tá sentando a bunda na cadeira agora para estudar e memorizar e pegar o conteúdo, tá certo? Então esse é o objetivo, você vai ficar focado aqui, vai rever, vou ver a aula do Renato, vou aprofundar, depois vou ver ele resolvendo as questões, vou entender, vou fazer flashcard e vou começar a memorizar. Vou desenhar igual ele desenhou, vou pegar o quadro, vou responder em cima, vou tentar reexplicar esse conteúdo até a coisa fazer sentido. Quer memorizar isso aqui? Pega o desenho e começa a explicar. Igual eu tô fazendo aqui, ó. O ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos, ele vai se transformar em acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Para isso, ele perde ali um carbono na forma de CO2, na forma de calor. Ele perde aqui, então, 2 hidrogênios. O NAD vem aqui, arranca 2 hidrogênios, entra com a enzima A e forma ali acetil-CoA com 2 carbonos. Juntando com o ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, eu vou formar aqui o ácido cítrico, que tem 6 carbonos. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui no ácido cítrico? Bom, no ácido cítrico, eu vou quebrar ele aqui. A primeira coisa que eu quero fazer com o ácido cítrico aqui é a reciclagem, transformar ele de novo em ácido oxalacético. O que eu vou fazer? Eu vou ter que perder 2 carbonos aqui, perceba? Vou perder 2 carbonos. Como é que eu perco carbono? Sempre na forma de CO2. Então eu vou perder aqui, ó, 2 carbonos na forma de CO2. Perdendo 2 carbonos aqui, C. Vou perder oxigênio também, natural. Se perder carbono, vai perder oxigênio também. Vou perder aqui 2 carbonos, ele vai voltar a ser ácido oxalacético. Bom, é natural também que você lembre que, se eu estou perdendo carbono, a ideia é que eu também vou perder hidrogênio. Quem que vai arrancar esses hidrogênios? O NAD. O NAD vem aqui e carrega hidrogênio. Ponto legal de você entender é o seguinte. Eu vou ter 3 NADs arrancando aqui quantos hidrogênios? Bom, se eu tenho 3 NADs, eu vou formar aqui 3 NADH2. Cada NAD carrega 2 hidrogênios. Então aqui, cada NAD vai fazer o quê? Eu arrancar aqui, olha só, 6 hidrogênios, tá? Ou seja, cada NAD faz eu perder 6 hidrogênios. E esse FAD, Renato? Bom, não precisa saber de forma específica, mas o FAD ele tem uma função basicamente semelhante ao do NAD, né? Ele também consegue carregar hidrogênio, ele também é um carregador do hidrogênio, né? De forma mais específica, para você lembrar, né? Eles fazem parte do complexo B, né? Por exemplo, o FAD ele vem de flavina ali, por exemplo, né? E o NAD também vem com a mesma lógica, né? São adenosinas que a gente vai tendo ali. Mas não precisa saber de forma específica, isso é muito mais de faculdade. Basta você saber que no ciclo do ácido cítrico, a gente tem 3 NADs carregando hidrogênio e formando 3 NADH2 e um FAD carregando hidrogênio ali e trazendo ali, formando agora um FADH2, tá certo? E aqui, quantos hidrogênios eu vou perder? Vou perder aqui também, ó, 2 hidrogênios, né? 2H+, aqui vou estar perdendo, né? Vou estar perdendo ali 2H+, olha só. Um FAD vai me fazer perder 2H+ ali, tá certo? Ao final ali eu vou perder quanto, né, Renata? Bom, é dentro da multiplicação, né? Ao final ali eu vou perder 8. Bom, aí entra um outro conceito interessante de você entender, tá? Eu quero que vocês peguem aqui. A gente tem 2 ácidos pirúvicos, então tudo vai ser multiplicado por 2. Olha só, eu tenho 2 ácidos pirúvicos, então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 3 NAD, mas isso 2 vezes. Então aqui eu vou perder, olha só, ao invés de formar 3 NAD, eu vou formar aqui, ó, 6 NADs, tá? 6 NADs. Ao invés de formar aqui um FAD, ó, um FADH, eu vou formar 2 FAD.
Show de bola? Aqui é dentro do conceito. Aqui eu vou perder uma molécula de CO2? Não, vou perder duas de CO2. Essa é a lógica, vou perder duas de CO2. Por isso eu já tinha colocado um 2 aqui, tá? Que a gente vai perder 2 CO2 para ocorrer aqui a redução, né? Para transformar em ácido oxalacético. Vou perder ele duas vezes aqui. Essa é a lógica que a gente vai entrando. Show de bola? O que a gente vai ter como saldo final, tá? Toda vez que a gente faz essa quebra aqui, olha só, tirando, perdendo CO2, ó, tô perdendo CO2, o NAD carregando aqui, eu também consigo ter energia suficiente para produzir ATP, tá? Então o que eu vou ter aqui? Energia para produzir ATP, olha só. Vou ter energia suficiente para juntar uma molécula de ADP com outra de fosfato aqui, e com isso eu vou produzir ATP. Só que como acontece duas vezes, eu vou produzir isso duas vezes, tá? Tenho dois piruvatos, né? Então eu vou produzir isso aqui, ó, duas vezes. E aqui o que você precisa saber, principalmente do ciclo de Krebs, é o resultado final. Qual que é o resultado final? Eu formo sempre 2 ATPs, 6 NADHs, lembra? 3 NAD formando 3 NADH, mas acontece duas vezes, então eu vou formar 6 NADHs. Então vou ter 6 NADHs. Aqui FAD seria 1, mas acontece duas vezes, então eu vou ter 2 FADs. Saldo final aqui, na nossa primeira etapa do ciclo de Krebs, é 2 ATPs, 6 NADH2 e 2 FADH2, né? Nesse momento agora, talvez você esteja assim, Renato, tá difícil de entender, cara. Eu não tô conseguindo entender direito esse conteúdo, assim, sabe? É muita palavrinha, muito decoreba, etc e tal. E aí eu vou te dizer uma coisa bem interessante, tá? Nenhuma prova vai cobrar de você a decoreba, de você pegar lá e ter que desenhar ali o ciclo de Krebs e saber cada um dos nomes, a saber aqui que aqui vai formar o ácido oxalacético e tal. Não, a prova não vai cobrar isso, sabe? Mas ela vai cobrar de você o conceito mais teórico. Ela vai trazer o desenho e ela vai cobrar que você saiba interpretar o que está acontecendo aqui, sabe? A prova vai perguntar de você, por exemplo, onde que acontece o ciclo de Krebs. Você tem que lembrar que ele acontece na matriz mitocondrial, aqui dentro, tá? Ele acontece na matriz mitocondrial. Já a cadeia respiratória, ele acontece na crista, na membrana interna aqui. Na membrana interna, acontece na crista a respiração. Mas o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Isso a prova vai perguntar de você. Sabe o que mais que a prova vai perguntar de você? O outro nome do ciclo de Krebs, né? Ela vai perguntar ali outro nome, que é ácido cítrico, tá? Ciclo do ácido cítrico, esse é outro nome que ela vai perguntar. A prova vai perguntar para você também, sabe o quê? Como é que eu começo o ciclo de Krebs, né? Tentando te confundir. Você tem que lembrar que o ciclo de Krebs ele começa com um piruvato, que tem 3 carbonos. Ele não começa com CO2, tá certo? Ele começa ali com piruvato, tá? Com ácido pirúvico, 3 carbonos. Isso é uma das coisas que a prova vai te perguntar. A prova vai te perguntar talvez a enzima que participa do ciclo de Krebs, que é a coenzima A. Isso aqui você tem que lembrar. Isso aqui é interessante, tá? E aí, outra coisa que a prova vai te perguntar é o produto final do ciclo de Krebs, né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma soma de ATPs. Olha só, aqui eu tive saldo final 2 ATPs e 2 NADHs. Aqui eu tive uma soma final de 2 ATPs, 6 NADHs e 2 FADHs. Então, eu já sei aqui que no final, somando as duas etapas iniciais aqui, ó, glicólise e ciclo de Krebs, eu já tenho quanto? Já produzi ao final 4 ATPs, show de bola. Já consegui produzir aqui 8 NAD, H2, tá? E já consegui produzir aqui, o que mais que eu consegui produzir? 2 FAD, tá? 2 FAD, né? Lembrando que, além desses 2 NADs aqui que eu produzo, aqui, esses NADs aqui, você tem que lembrar dos 2 NADs aqui em cima que você produziu também, tá? Que foi feito 2 vezes. Então, olha só, mais 2 aqui. Então, o total, na verdade, vai ser o seguinte, ó. 4 ATPs, tá? Sendo produzidos, 10 NADH2, 10 NADH2 e 2 FADH2, tá? Esse aqui é o saldo final das duas primeiras etapas, glicose, ciclo de Krebs. 4 ATPs, 10 NAD e 2 FAD. Dentro disso, dúvidas que eu acho que eu teria no teu lugar, tá? Renato, eu não tenho dúvida dos ATPs. Eu sei que eles são para produção de energia, é o objetivo final. A gente produziu 4. Quanto que falta produzido? Falta bastante, né? Se a gente produziu 4 ATPs de saldo final aqui, poxa, a ideia ali é que a gente produzisse uns 38, falta ali 32, 34 ATPs para ser produzido ainda, falta bastante coisa, né? Então, exatamente. Na cadeia respiratória vai ser onde a gente mais vai produzir ATP, tá? Então, na última etapa é onde a gente mais produz ATP. Segundo ponto, Renato, por que tem essa tanto de produção de NAD, H2 aqui, 2 FAD, para que esses NAD aqui, etc. Pessoal, o NAD, você já percebeu que ele tem um papel bem interessante ali, que ele carrega hidrogênio, tá? Nessa próxima etapa, a gente vai utilizar o NAD para produzir ATP.
É por isso que a gente faz tanta produção de NAD e FAD, tá? Porque nessa última etapa da cadeia respiratória, a gente vai utilizar ele para produzir ATP. Como, Renato? Bom, a gente vai utilizar a carga elétrica do hidrogênio do próton. A gente vai fazer a movimentação desses hidrogênios que estão livres para que eles funcionem como se fosse uma turbina produzindo ATP para a gente. Tá? Perceba que a gente está dentro de uma célula ali, a gente tem aqui o citosol, a gente tem ali a matriz mitocondrial e a gente tem esses H+, aqui, esses H+, esses prótons livres que estão navegando assim na nossa célula, né? E aí a ideia que a gente vai ter na próxima etapa agora é a gente utilizar esses hidrogênios ali de acordo com onde eles vão na sua concentração, seja indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a passagem deles para gerar como se a gente estivesse gerando corrente elétrica. E com isso a gente conseguir gerar energia. E aí gerar energia pra caramba. Então, todas essas duas primeiras etapas aqui, com o objetivo final, a gente teve saldo de ATPs, mas é um saldo pouco, né? Formou aqui 2 ATPs, aqui 2 ATPs, não é tão importante pra gente, mas um ponto muito importante foi ter gerado essa quantidade de NAD e FAD, porque agora a gente vai usar eles para produzir energia. Vamos ver agora a cadeia respiratória, a nossa última etapa da respiração celular. Ela pode aparecer com 2 nomes na tua prova. O primeiro nome é cadeia de elétrons e o segundo nome, fosforilação oxidativa. Esse nome aqui vem justamente da ideia da gente fosforilar, ou seja, fosforilar vem da gente pegar uma molécula de ADP e juntar ela ao fósforo, formando uma molécula de ATP. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai oxidando, gerando lá no produto final um óxido, tá certo? E aí a gente vai entender isso, que é a ideia da cadeia respiratória. Até agora, perceba, a gente começa essa etapa aqui com isso aqui produzido. 10 NADH, 2 FADH e 4 ATPs. Isso foi produzido nas etapas anteriores, a etapa de glicólise e a etapa do ciclo de Krebs, não é? Ciclo de Krebs. Perceba, 4 ATPs já foram produzidos, a gente quer buscar o restante agora. E como é que a gente vai conseguir isso? Através, claro, do NAD e do FAD, agora nessa cadeia. Como é que ele começa? Basicamente aqui, uma imagem mais representativa e básica para você entendendo, é como se a gente tivesse complexos. Onde estão esses complexos? Essa etapa, ela acontece lá nas cristas mitocondriais, aqui em cima. Então, aqui dentro, na nossa membrana interna que a gente tem, deixa eu trazer para cá, aqui dentro da nossa membrana interna, a gente tem as cristas mitocondriais. É justamente aqui que acontece essa etapa da respiração celular, né? da cadeia de respiração celular, tá certo? Aqui vão ter complexos proteicos, ou seja, terão proteínas. Esse complexo aqui é uma proteína. Bom, a gente vai ter um NAD, por exemplo, indo até esse primeiro complexo de proteína. O que esse complexo de proteína ele vai fazer? Ele vai conseguir arrancar esse hidrogênio aqui, né? Arrancar os elétrons desse hidrogênio aqui do NAD. Perceba, o NAD ele carregou consigo os hidrogênios lá desde a primeira etapa de glicólise. Lembra que a gente formou lá o piruvato? E aí formou o NAD. E o NAD está carregando contigo. Estou carregando esses hidrogênios. Estamos indo. Teve a etapa do ciclo de Krebs. Formei NAD ali no início, formei o NAD no final. Olha só, vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver, ó. Formei NAD aqui, ó. 3 NADs aqui, formei aqui NAD aqui, né? Olha só, formei NAD aqui. E todos esses NADs, eles estão carregando os hidrogênios que estão sendo perdidos nas últimas etapas. E ele está carregando consigo, até chegar aqui e encontrar essa primeira proteína. O que essa primeira proteína vai fazer? Ela vai conseguir arrancar os elétrons desse hidrogênio, liberando esse H+ aqui, né? Esse H+ vai ficar livre aqui, tá certo? E vai sobrar aqui os 2 elétrons que foram arrancados. Ou seja, ao arrancar esse hidrogênio aqui, a gente consegue liberar lá na matriz lá mitocondrial, esses H+ livres e esses 2 elétrons aqui. Só que esses 2 elétrons estão livres e eles são carregados lá para o próximo complexo proteico, ou seja, para uma segunda proteína. Quando a gente envia, ou seja, esse NAD aqui, ele não quer mais esses elétrons, ele fala assim, ó, não quero, ele chuta aqui, ó, pum, joguei esse elétron para lá, vai lá para a próxima proteína. A proteína, quando chegar aqui, esse processo de decaimento, ou seja, de cair para cá para a saúde da proteína, libera energia. Quando a gente libera essa energia aqui, a gente consegue formar uma primeira molécula de ATP. A gente consegue fosforilar aqui o ADP juntando com fosfato, né? E criando aqui uma molécula de ATP. Esse outro complexo aqui, ele também não quer esse elétron aqui. Ele não quer esses 2 elétrons aqui ficar com ele. Ele não quer. Ele vai, ó, jogar esses 2 elétrons lá para frente. Pode para lá. Eu não quero esses 2 elétrons aqui comigo. Ele joga para mais outro complexo, né? Nesse outro complexo a gente também vai ter aqui, ó, esses 2 elétrons. Esse processo de cair para um outro complexo também libera de novo energia, formando aqui ATP. Esse último complexo, a gente vai ter ali uma proteína ali, né, chamada citocromo. A gente vai ter o citocromo aqui nessa proteína, nessa última, né? E o que o citocromo vai fazer? Bom, ele vai conseguir pegar esses 2 elétrons e jogar para o último aceptor final, que é o oxigênio. Ou seja, essa proteína não queria ficar com os elétrons, essa não queria, até achar alguém que aceitaria ficar com esses 2 elétrons.
elétrons, aceitaria ser oxidada, aceitaria receber essa carga negativa. Quem que é? É o nosso oxigênio, ficando com uma carga de -2. Ou seja, o oxigênio aceita ficar com a carga de -2. Lembra que o oxigênio ele precisa de 8 elétrons para se estabilizar? Então por isso que ele aceita esses 2 elétrons que estão vindo. Esses daqui não querem os elétrons, não querem ficar com esses elétrons livres ali. Eles vão carregando e jogando os elétrons para frente, até chegar aqui e o oxigênio aceitar e adquirir essa carga negativa. Nesse último processo, novamente, de jogar os elétrons para cá, libera energia, né? E a gente tem mais uma vez a formação de ATP. Qual que é a primeira coisa que a gente já começa a entender aqui, né? Que quando eu tenho um NADH, nesse processo da cadeia respiratória, que também é chamada de cadeia de elétrons justamente por esse nome, porque os elétrons vão caindo, caindo até chegar no último aceptor final, a gente tem a produção de 3 ATPs, ou seja, um NADH gera 3 ATPs. Show de bola? Deu pra gente entender já dentro desse primeiro momento? E aí a gente vai entender o seguinte, ó, se um NADH gera pra gente 3 ATPs, se eu comecei esse ciclo com 10 NADHs, então eu tenho a formação de 30 ATPs, né? Ou seja, os meus 10 NADHs aqui desse começo aqui, ó, vão gerar para mim 30 ATPs. E o FAD? Bom, o FAD, ele começa aqui no complexo 2, tá? O FAD H2, ele começa aqui, ó, aqui no complexo 2. Ele não começa no primeiro igual o NAD, tá? Existe um motivo para isso, mas não interessa nesse primeiro momento agora para nem para vestibular. Basta você lembrar que ele começa na segunda proteína ali, tá? E aí o que acontece aqui quando ele começa nessa segunda proteína? Bom, ele tem um decaimento. Ele cai uma vez, ele cai 2 vezes. Ou seja, ele gera ele gera 2 moléculas de H2. E aí entra um conceito bem interessante, tá? Um NAD H2 gera pra gente 3 ATPs, tá? E já um FAD H2 consegue gerar pra gente ali com a sua quebra, né? Consegue gerar pra gente 2 ATPs. Ele gera menos ATPs do que o NADH, tá? Então dentro disso, se eu tenho ali, comecei com 2 FADs, olha só, um FAD gera 2 ATPs, 2 FADs vão gerar 4 ATPs. Então agora somando o que eu tenho, basta a gente lembrar. Agora nesse final dessa cadeia respiratória eu consegui gerar ali, olha só, 30 ATPs, mais 4 eu gerei ao final 34 ATPs. Opa, se eu já tinha 4 no início, agora eu consegui formar no final os 38 ATPs. Essa é a última etapa da cadeia respiratória ali, a cadeia de elétrons, que é também chamada de fosforilação oxidativa justamente por isso. Basicamente agora eu pego os NAD e os FADs que carregaram esses hidrogênios e eu começo a arrancar os elétrons desses hidrogênios e fazer uma queda, ou seja, a cadeia, a passagem desses elétrons pelas proteínas vai fazendo com que eu gere ATP até chegar na última, ali no último aceptor final, que é o oxigênio, que vai receber aí esses elétrons que foram carregados, né, que foram retirados ali do hidrogênio. E aí a ideia é por isso que o oxigênio recebe o nome aceptor final de elétrons, é por isso que a gente chama que a respiração celular de aeróbica, né? Por que ela é aeróbica? Porque o aceptor final é o oxigênio. Se o aceptor final aqui fosse o enxofre, fosse o NO3, por exemplo, aqui menos, aí seria anaeróbica. Por quê? Porque não tem oxigênio, então vai ter outro aceptor final. Aqui é o oxigênio. Qual que é a ideia desse oxigênio agora, né? Perceba, eu liberei um monte de H+ aqui, né? Liberei um monte de H+. Eu não posso deixar eles livres. Então eu venho aqui com esse oxigênio aqui, e ele vai se ligar a esses hidrogênios que estão livres ali, formando o H2O2. Ou seja, esse hidrogênio aqui, esse O2 aqui com carga negativa, ele é chamado de radical livre. Ele não pode ficar ali vagando sozinho. Ele pode destruir ali as nossas células, né? Ele tem uma série de problemas que são causados por esse oxigênio livre ali, né? Esse óxido livre ali, né? Então com essa carga negativa é chamado de radical livre. Então a gente vai utilizar esses hidrogênios que estão aqui, tá? Para formar o H2O2. Aí você vai me dizer, Renato, o H2O2 é água oxigenada e ela também é tóxica, né? Ela é tóxica também, sim, ela é tóxica. A gente não dá para ficar com H2O2, a gente precisa formar H2O. Sabe quem vai metabolizar aqui o H2O2? Os peroxossomos. Você já estudou isso lá dentro de citologia, lembra? Então os peroxossomos conseguem pegar o H2O2 e fazer essa quebra, gerando H2O, ou seja, água, e meio O2, né? Uma meia molécula de O2, ou seja, faz a desintoxicação. Os peroxossomos conseguem desintoxicar aqui, limpando esses H2O2, tá certo? Bom, outro ponto muito importante é, nem todos os oxigênios que a gente tem aqui, a gente vai conseguir, por exemplo, transformar eles em H2O2, juntar com hidrogênio, né? E aí a gente precisa então de alguns antioxidantes. E é aí que entra então o raciocínio da gente pensar lá na vitamina C, por exemplo, né? Na vitamina C, na vitamina
E, por exemplo, até mesmo a vitamina A, que tem ação antioxidante, ou seja, que consegue combater esses radicais livres ali, esse oxigênio ali livre, né? Bom, dentro disso também é interessante a gente pensar que dentro do ciclo da vida, a gente vai formando esses radicais livres, a gente vai transformando ele depois em H2O2, transformando em água, alguns antioxidantes, mas nem sempre a gente consegue. E aí eles começam a ficar, aí esses radicais livres começam a ficar ali nas nossas células, né? E começam ali a degenerar elas, né? E aí esse é o processo em que a gente acaba envelhecendo e chegando mais próximo da morte. Quanto menos eficiente for esse processo aqui, mais radical livre será formado, mais perto de morrer a gente está. E aí vem a grande sacada, né? Que o oxigênio é o gás da vida ali, né? É a molécula da vida ali, o O2 que a gente respira, né? Para produzir ali a energia, mas ele também é a causa final da nossa morte, né? Quando a gente vai ficando mais velho, vai funcionando um pouco aqui essa cadeia de elétrons, né? Acaba que a gente vai formando muito radical livre, a gente não consegue continuar ali esse processo com o citocromo ali formando, né? O citocromo é quem vai trabalhar nesse papel aqui de transformar esse radical livre aqui em H2O2 e a gente acaba tendo muito radical livre no nosso sangue, muito radical livre nas nossas células, né? E aí dentro disso a gente vai meio que se intoxicando, né? A gente não consegue se desintoxicar e é isso que leva à nossa morte, tá certo? Bom, ao final aqui dessa cadeia respiratória inicial, o que tem que saber, principalmente para a prova, é eu começo ali com 10 NADH2, 2 FADH2, já tenho 4 ATPs. E aí eu vou ter uma cadeia de elétrons, nessa cadeia de elétrons eu vou arrancando esses prótons de hidrogênio e liberando os elétrons, cada elétron vai passando por uma proteína, quando ele vai passando de proteína ele vai produzindo ATP, ao final eu tenho ali a produção de 3 ATPs para cada NAD, como eu tenho 10 NADs eu vou produzir 30 ATPs, como eu tenho 2 FADs eu vou produzir 4 ATPs. Lembrar que o FAD ele produz menos ATPs porque ele começa numa proteína 2, ele não começa aqui igual o NAD, ele começa aqui já no segundo complexo, tá certo? Então ele só consegue gerar 2 ATPs aqui para cada FAD, tá certo? Aceptor final de elétrons é o oxigênio, tem que lembrar, ele é um radical livre, ele pode ter ali através do citocromo ajuda a gente a transformar ele lá em H2O2, tá certo? E aí dentro disso a gente tem os peroxossomos que vão fazer a desintoxicação, ali tendo como produto final H2O e O2, tá? Algumas vitaminas como vitamina C e E ajudam nessa desintoxicação. Entendendo isso, um ponto importante também acontece lá nas cristas mitocondriais. Esse aqui é o fundamento básico inicial, conseguimos gerar. Um outro ponto interessante é que só células que precisam de muita energia mesmo que vão gerar essa quantidade de ATPs, né? Ou seja, cada NAD vai gerar ali 3 ATPs. Em geral, algumas acabam gerando até menos, ou seja, gerando ali 2,5 ATPs, né? Consegue gerar aqui, por exemplo, 1,5 ATPs. Então, eu teria como produto aqui, por exemplo, 10 NADs, gerando ali pra gente, por exemplo, 25 ATPs, né? Ali 2 FADs gerando pra gente, por exemplo, 3 ATPs, ou seja, tendo como produto final ali 28, né? 28, 32, ou seja, as células, elas nem sempre produzem essa quantidade máxima, né? E é muito difícil realmente também conseguir produzir essa quantidade máxima de ATP, né? Então, algumas questões podem trazer isso também, né? Que um NAD produz ali cerca de 2,5, um FAD produz cerca de 1,5 ATP. É um outro raciocínio que a gente pode ter aí para nossa prova, tá? Esse aqui é o básico do básico, mas algumas provas, inclusive o Enem, tem cobrado aqui uns conceitos de aprofundamento específico. E aí, por isso que a gente precisa aprofundar agora. Ou seja, essa aqui é a nossa visão simplificada do processo, tá? E aí a gente tem a visão aprofundada do processo da cadeia de elétrons. Vamos entender agora aqui, olhando cada uma dessas proteínas e vendo o que eu acabei de explicar para você, só que de forma agora bem específica. Vem comigo para você entender. Vamos fazer agora um aprofundamento dentro dessa cadeia de transporte de elétrons, né? Cadeia respiratória. Porque algumas provas vão cobrar isso aqui de forma mais específica, tá? Inclusive o Enem. O Enem, de todas as etapas que a gente passou ali, o que ele mais cobra de forma específica é justamente essa última etapa aqui, tá? Que é justamente a etapa que mais produz ali ATP e energia, né? Então você tem que ver e visualizar e tentar entender, tá? Eu vou tentar simplificar porque realmente não é um conteúdo fácil, mas é um conteúdo que tem como você entender as principais partes e entender como que a prova cobra isso. Se você entender como a prova cobra, você vai acertar. Vamos lá. O que é isso aqui? Tenta ir respondendo comigo, que daí você vai entender, tá? Tenta ir respondendo comigo o que a gente está visualizando. Olha só, onde que eu tô aqui? Eu tô aqui dentro da mitocôndria, tá? Esse espaço aqui é o espaço interno, ou seja, a membrana interna da mitocôndria, ok? Esse espaço aqui é o espaço intermembrana. Isso significa que isso aqui faz parte da crista mitocondrial. Essas proteínas aqui estão na crista mitocondrial. Se a gente vir aqui na nossa mitocôndria, olha só, eu tenho a minha crista mitocondrial, tá? Eu tenho aqui, ó, o espaço intermembrana, para você saber, ó. Aqui é o espaço intermembrana. Aqui é a membrana externa, a membrana interna e aqui é a matriz mitocondrial. Onde que acontece essa cadeia respiratória ali, né? Essa cadeia de elétrons? Ela acontece aqui, ó, tá vendo? Ela acontece aqui. As proteínas estão nessa crista.
tá? E aí a gente vai ter passagem aqui de H+, por exemplo, para o meio, ó, intermembrana, que é um meio pequeno. Começa entendendo por aqui. Vamos lá. O que que vai acontecer? O que que são isso aqui, ó? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui são proteínas na membrana, tá? O que que essas proteínas fazem, tá, pessoal? Tá? Essas proteínas, elas vão facilitar o carregamento dos elétrons, tá? Ela vai fazer a passagem dos elétrons. Quando ela faz a passagem dos elétrons, é como se elas abrissem um caninho que permitissem que H+ saia de dentro aqui da matriz mitocondrial e venha para o espaço intermembrana. Então, o que que a gente vai começar? A gente vai começar com o NAD-H, que o NAD está carregado com hidrogênio, carregou esse hidrogênio, tá certo? E aí o que acontece? Essa proteína vai arrancar o elétron ali, tá? Ela vai arrancar o elétron aqui desse hidrogênio. Quando ela arrancar o elétron aqui desse hidrogênio, ela vai permitir a passagem de H+ para o meio espaço intermembrana, vai permitir a passagem aqui, tá? Essa proteína, então, ela vai ser carregada, ou seja, vai carregar os elétrons aqui do 1 direto lá para o 3. Quem vai carregar aqui, por exemplo, vai ser essa vitamina ali, vai estar ajudando nesse carregamento de elétrons, tá? A passagem desse elétron aqui. Toda vez que essa proteína recebe um elétron e vai passar para outro, ela permite a passagem de H+ do espaço aqui da membrana interna para o espaço intermembrana, tá? Permite a passagem de H+. Esses H+ aqui também são chamados de prótons, tá certo? Ou seja, a gente vai carregando esse espaço, que é um espaço pequeno, e a gente vai carregando eles com H+, tá? Vai criando aqui um gradiente de prótons que a gente chama. Renato, por que que daqui do 1 pulou para o 3? Bom, porque o complexo 2 aqui, pessoal, se vocês lembrarem bem, quem trabalha com ele, ou seja, a proteína do complexo 2, trabalha com FAD, tá? Então o NAD ele trabalha aqui do 1, 3 e 4, tá? Olha só, aí chega no último. Já o FAD ele começa aqui já no 2, tá certo? Por isso que o complexo 1 pula direto aqui pro 3. Por quê? Porque quem usa o 2 aqui é o FAD, que faz a mesma coisa ali, ou seja, ele arranca aqui os elétrons do hidrogênio, só que olha só, ele não consegue permitir a passagem, ou seja, ele não consegue jogar aqui hidrogênios nessa primeira etapa. Só quando ele arranca elétrons e joga para cá, é que ele consegue, a partir daqui, jogar hidrogênios. É por isso que, pessoal, quando a gente vai ali, né, calcular ali a passagem, né, de prótons para o meio extra, para o espaço intermembrana, ou seja, da parte interna da matriz para o espaço intermembrana, você vai perceber que o NAD permite passar uma vez, permite passar 2 vezes, permite passar 3 vezes. Já o FAD permite passar uma vez, permite passar 2 vezes. E aí, voltando para cá, a gente relembra, ó, o NAD arranca os elétrons, tem 1, 2, 3 vezes, consegue gerar 3 ATPs quando a gente tem a passagem de elétrons. Já o FAD começa aqui no complexo 2, então ele permite passar 1, 2 vezes, consegue gerar aqui 2 ATPs. É essa lógica aqui, ó, sendo vista, mas é bem mais difícil de enxergar aqui, isso aqui, tá? Vamos continuar aqui para a gente ir entendendo essa imagem, por que que ela é importante, como que ela pode cair ali dentro da sua prova, tá? Bom, recapitulando, o que que você já entendeu até aqui? Isso aqui é o quê? Proteínas. Show de bola. Essas proteínas, o que que elas fazem? Elas arrancam o elétron aqui do NAD, essa proteína. Show, você entendeu. E aí o que que vai acontecer? Vai haver um carregamento desses elétrons, ou seja, essa proteína vai jogar o elétron para a próxima proteína, que vai jogar o elétron para a próxima proteína. Isso aqui você entendeu. Show. Quando esse elétron ele chega na proteína, ele permite a passagem de H+, ou seja, o ato de pegar esse elétron e jogar para uma outra proteína permite a passagem de H+ para o outro espaço. Até que você entendeu. Estou acumulando aqui H+ prótons no espaço intermembrana. Show de bola. Até aqui estou entendendo. Quando eu chego nesse último complexo aqui, que é o complexo 4, né? É onde a gente tem ali o citocromo, né? O que que esse complexo 4 ele vai fazer? Ele vai encontrar um último aceptor de elétrons. Quem vai ser o último aceptor de elétrons? O oxigênio, que vai conseguir receber ali esse elétron e adquirir a sua carga negativa, tá certo? Então, quem faz aqui a última etapa aqui, né? É o último aceptor de elétrons, é o oxigênio, né? Então, esse último elétron aqui, ele vai parar para onde? Ele é jogado para cá? Não, ele acaba aqui, no complexo 4, desse último elétron, ele é jogado lá para o oxigênio, e aí você já sabe o que acontece, né? O O2 ele fica carregado aqui com carga negativa, vira um radical livre, e aí através disso ele consegue ali depois virar H2O2, né? Ou seja, virando peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é metabolizado lá pelos peroxossomos, e aí tendo como resultado H2O e água, tendo como resultado água e oxigênio, né? Então até ali você entendeu. E o citocromo, qual que é o papel dele, né? Bom, o citocromo ele cai na prova por um fator muito importante, né, pessoal? O citocromo, ele é carregado com ferro 3+, tá? Ele é carregado ali com ferro 3+.
Quando ele recebe aqui esse elétron, né? Olha só, o citocromo, quando ele carrega esse elétron, perceba, o citocromo ele está ajudando a carregar esse elétron aqui. Consegue entender isso? Quando o citocromo ele recebe esse elétron, ele consegue, pessoal, ser reduzido aqui para ferro 2+. Ó, ferro 2+, tá? Perceba, né? Ele perdeu ali, ó, quando ele é carregado com esse elétron, né? Ele perdeu positividade, então ele se tornou agora ferro 2+, tá certo? Que a gente sabe que é o ferro mais biodisponível e tudo mais. O que que acontece? Existe um gás que impede, pessoal, a atividade desse citocromo, impede que ele se torne ferro 2+, impede que ele carregue esse elétron aqui, interrompendo a cadeia de elétrons, interrompendo essa última etapa de virar ali para o receptor final, interrompendo a cadeia de elétrons, tá, pessoal? Então, olha só, o que que vai acontecer? Dentro disso, quando a gente chega aqui, o elétron se liga ao oxigênio, existe ali a passagem existe a passagem aqui de H+ para o gradiente de prótons, aqui vai formar um gradiente de prótons e a gente tem essa última proteína que é a ATP sintase. O que a ATP sintase vai fazer? A ATP sintase é a última que vai produzir o ATP. Como que ela produz ATP? Ela usa, pessoal, a força elétrica, tá? Olha só, se eu estou jogando muito H+ para cá, muito H+ para cá, positivo com positivo começa a se repelir, começa a fazer força entre si para sair dali, é um espaço muito pequeno. E é o que a ATP sintase faz? Ela abre um pequeno espaço aqui, permitindo a passagem de H+. Então o H+ está querendo se repelir, ele vai com tudo para dentro ali daquela proteína para passar, para entrar de volta aqui para esse espaço interno. Quando o H+ passa aqui para dentro, ele passa liberando a energia, liberando a força. Praticamente igual à mesma ideia de uma usina elétrica de água, né? Já pensou na usina elétrica, por exemplo, quando tem a passagem de água? Eu tenho água ali, água forçando para passar, forçando para passar. Eu abro a usina, a turbina, a água vai passar e quando ela passar, ela vai produzir energia e girar. Eu tenho a produção de energia. Então a ideia é justamente essa. O H+ passando aqui tem a produção de energia, tem a produção de ATP. Esse é o papel da ATP sintase. Mas perceba, para isso acontecer, eu preciso formar um gradiente aqui. Eu preciso ter bastante H+ aqui, nesse espaço aqui, tá? Para que quando eu abrir aqui, por exemplo, eu consiga ter H+ passando e gerar bastante energia. Esse é um dos primeiros pontos. O que eu tenho que saber sobre o citocromo que a prova cobra? Bom, existe um gás chamado cianeto, também chamado de gás mostarda, utilizado bastante lá na Segunda Guerra Mundial, o famoso HCN. O que o cianeto faz? Ele impede, pessoal, que o Fe3+ vire Fe2+, ele impede esse processo aqui do citocromo, ele impede o carregamento desses elétrons e com isso ele acaba obstruindo ali, né? Ele acaba ali impedindo ali, né, que a gente continue essa cadeia transportadora de elétrons, né? E aí, no fim, se a gente acaba impedindo essa passagem ali dos elétrons, acaba que a gente não consegue ter a produção adequada ali de ATP, né? Esse é um dos pontos aqui essenciais que a gente tem que entender sobre o que acontece. Esse outro ponto ali interessante da gente entender é o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, casos como o caso da Boate Kiss, que é um caso onde é liberado esse também cianeto através ali da queima, né, da espuma e tudo mais, libera aquele gás cianeto, e esse gás cianeto as pessoas acabam respirando, e o que ele faz? Por que a pessoa morre? Porque o gás cianeto ele impede, né, pessoal, a atividade aqui do citocromo, que é um carregador de elétrons que vai impedir a passagem ali da cadeia transportadora de elétrons, impedindo que a gente tenha ali a produção de ATP final, né, a atividade correta ali da ATP sintase, e aí, né, gera uma série de problemas ali pra gente, né? Esse é um dos grandes pontos que a gente tem que entender aqui sobre como funciona essa cadeia transportadora de elétrons e como que a prova cobra. Existe um outro composto que também cai dentro da prova, que é o dinitroferol. Como que o dinitrofenol ele vai trabalhar, né, pessoal? Bom, esse composto ele é um desacoplador de elétrons. Basicamente, o que ele faz, pessoal, tá? É permitir a passagem, ou seja, a volta desses H+ aqui para o espaço intermembrana, ou seja, ele consegue ir desacoplando esses elétrons aqui das proteínas e permitindo que eu passe H+ para cá, tá? Aumentando a permeabilidade aqui dessa membrana. Com isso, ele diminui aqui a concentração desses H+ no espaço intermembrana, e aí quando chega aqui nesse espaço onde tem a atividade da ATP sintase, ela não tem uma força suficiente para ter passagem aqui de H+, fazendo com que a gente não consiga ter a produção de ATP.
Tá? E aí o que que então o dinitroferol faz? Ele acaba, como não está tendo uma produção suficiente de ATP aqui, o que que o organismo entende? Que eu tenho que recomeçar esse ciclo, eu tenho que fazer ele mais vezes. E aí dentro disso eu começo a ter um alto consumo de oxigênio, porque o oxigênio é o receptor final, então eu começo a recomeçar o ciclo, começo a arrancar elétrons, vou levando, jogo pro oxigênio e vou. Só que o que que acontece? Eu estou fazendo tudo isso para ter passagem de H+, para criar concentração aqui, para que ele consiga vir aqui, passar de novo e gerar ATP. Essa é a lógica. Passar elétron até chegar no O2. Quando eu vou fazendo isso, eu vou permitindo passagem de H+, passagem de H+, criando uma concentração aqui. E aí, quando eu criei uma concentração aqui, eu vou abrir aqui pela ATP sintase, isso aqui vai passar, fazendo com que eu gere ATP. Essa é a lógica. A produção de ATP vem da concentração de H+ aqui. Se eu permitir que H+ comece a voltar para cá, tá aumentando essa permeabilidade, eu não gero uma concentração aqui. Consequentemente, eu não consigo produzir ATP. E aí a pessoa, ela começa, claro, a emagrecer. Por quê? Porque começa a acelerar que essa produção, tentando compensar para ver se consegue produzir, mas no fim, isso vai acabar levando essa pessoa à morte, tá? E por isso que isso aqui acabou sendo proibido, justamente pelo fato de que quando a gente tem o uso do dinitroferol, né, a gente acaba ali, né, prejudicando essa cadeia, esse ciclo, não ocorre ali no final a produção de ATP necessário, principalmente por causa ali do hidrogênio que vai voltando, passando aqui para o espaço em membrana, e é justamente pela ação desacopladora que a gente vai tendo aqui, né, além disso ali de trabalhar em cima do NADH, já que o NADH, quando ele se desprende, ele vai jogando ali hidrogênio ali para fora. Esses são alguns dos conceitos que caem dentro da prova de vocês, tá? Então, dois conceitos principais para você lembrar: a ação do cianeto se liga ao citocromo, que tem o ferro 3+, impedindo que esse ferro se reduza para ferro 2+, né? Quando ele impede isso, ele impede então que o ferro ali receba os elétrons, impedindo que o ferro receba elétron, ele interrompe a cadeia respiratória, né? E isso leva à morte. Dois casos importantes que caem na prova é o uso do gás mostarda, tinha essa lógica, que é o HCN, e também casos como o caso da Boate Kiss, por exemplo, que a queima ali daquela espuma também liberou o cianeto, né? E o dinitroferol, que foi um medicamento utilizado ali para emagrecimento, justamente por também trabalhar nessa ideia ali, né, de ter que aumentar ali o gasto energético ali, né, porque tá tendo que produzir ali e usando oxigênio, né, para receber esses elétrons e no fim não tá gerando ali o ATP necessário, e aí acaba que isso causa o emagrecimento, mas também causa a morte ali, né? É uma das ações do dinitroferol, ali conteúdo um pouco mais aprofundado que pode aparecer na sua prova, né? Um conteúdo aqui também que aparece é a termogenia, né? Qual que é a ideia da termogenia que a gente vai ter, né? Ursos, quando hibernam, a gente chama isso de termogenia. O que que ele faz, né? Na termogenia, ele usa aqui, por exemplo, esse bombeamento aqui de H+ para dentro pela ATP sintase. Ao invés de produzir ali o ATP, eles usam aqui esse bombeamento para produzir calor para manter o animal vivo, né? Já que o ATP, ele vem para ali para ter o trabalho celular, né? Só que esse animal, ele hiberna, né? Ele acaba hibernando, tá certo? E aí ele não vai ter um gasto energético, ele não vai precisar de ATP ali para produzir energia. Então ele só precisa manter-se minimamente vivo pela sua respiração, né? Precisa produzir calor. Então quem vai ajudar nesse processo de produção de calor vai ser o H+, ou seja, a ATP sintase, aqui essas proteínas, a passagem de H+, vai ajudar a produzir calor como produto final, ao invés de ATP. Isso aí é um dos princípios também ali da termogenia que alguns animais utilizam. Isso aí eu já vi cair nos vestibulares também, pode ajudar. Conteúdo difícil, aprofundado, específico, mas a ideia é que você pegue uma primeira base e aí a gente vai resolver algumas questões agora para você ver como cobra, e aí você vai ver que vai começar a entender, e aí depois eu vou ensinando vocês como memorizar um pouco mais isso, como fazer flashcards, a gente vai voltar, revisar, fazer monitoria, até vocês realmente dominarem esse conteúdo aqui. Fechado? Valeu, até a próxima. Vem comigo para a gente fazer a nossa lista de fixação de respiração celular, você ver como cai e também conseguir fixar bem o conteúdo que a gente trabalhou em aula. Olha só, o Enem, tá? Uma dica. Nos últimos 3 anos do Enem, o Enem vem cobrando respiração celular. É um dos conteúdos que mais cai na prova. Por isso que a aula tem que ser extremamente aprofundada e específica. Porque as questões que vêm sendo cobradas, elas são realmente específicas. Então a gente tem que aprofundar. Olha só, Enem 2022, tá? Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenia, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenia interfere? Glicólise, fermentação lática, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, oxidação do piruvato,
ou fosforilização oxidativa? Exatamente a fosforilização oxidativa, que é a última etapa da cadeia respiratória que a gente acabou de estudar, né? A cadeia respiratória. Ou seja, na termogenia, o que acontece? A gente vai ter ali as nossas primeiras proteínas, ok? Olha só, a gente vai ter ali as nossas primeiras proteínas. Acompanhe aqui comigo. E por fim, a gente vai ter a nossa ATP sintase aqui no final. Show de bola? Dentro disso, ó, vamos aproveitar sempre para fazer um ativo recal e revisar, né? A gente vai ter aqui o nosso famoso NAD H, tá certo? O que vai acontecer aqui? Vai arrancar o elétron ali do NAD H. Então a gente vai ter aqui arrancando esse elétron. Ele vai se transformar em apenas NAD. Show de bola. Dentro disso vai ter a passagem, então, de H+, que está aqui, né? Ele vai vir aqui, ó, e vai passar para o espaço intermembrana H+. Show de bola? Esse elétron aqui, ele pula para cá, ele pula para cá, né? A gente tem o carregamento de elétron. Toda vez que o elétron está aqui, esse H+, ele quer esse elétron, ele vem aqui capturar. Quando ele tenta vir capturar aqui, pum, ele é jogado para o espaço intermembrana e o elétron vai pulando para cá. Show de bola? Até pulando para cá, o último ali, a última proteína. Essa aqui é o citocromo, né? Lembra lá do citocromo? A gente sabe que o citocromo, ele tem o ferro 3+ aqui nele, o ferro 3+, show de bola. E esse último elétron aqui, ele vai ser usado, vai ser jogado para um aceptor final, que no caso é o oxigênio. E o oxigênio depois vai se unir a esses H+, que estão livres ali, formando H2O e água, né? Formando H2O e um meio de O2. Ok? Dentro disso, a gente criou uma concentração gigantesca aqui de H+, uma concentração gigantesca aqui de H+. Nessa concentração gigantesca de H+, a gente vai ter essa proteína aqui chamada de ATP sintase. ATP sintase. E aí, dentro disso, a gente vai esse gradiente de concentração vai forçar a passagem para cá. Nessa passagem para cá, a gente consegue ter a produção, então, de ATP. Show de bola? Como se fosse uma turbina nessa passagem aqui, ó. Consegue ter a produção de ATP. Essa aqui é a última etapa da cadeia respiratória. A termogenia, o que ela faz? Ó, ela impede a chegada de prótons até a ATP sintase, ou seja, a termogenia, ela impede aqui esse processo, ó. Ela impede que a gente passe prótons para cá e chegue até a ATP sintase para formar ATP, fazendo com que seja produzido calor e dentro disso o urso vai despertar. Então, só de falar ali ATP sintase, você já tinha que pensar em fosforilização oxidativa, que é um dos nomes ali para acertar. Show de bola? Vamos lá, mais uma questão. Enem 2019. O 24 de nitroferol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons, na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, né, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Lembra que a gente está falando? Ó? Então, olha só, o dinitroferol captura esses elétrons aqui, retornando eles para a matriz mitocondrial. E aí fazendo com que a gente não tenha essa concentração de elétrons aqui, que vai ter a força suficiente para gerar o ATP final. Então é isso que ele está dizendo aqui para a gente. Ó. O efeito emagrecedor, ó, assim prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? Obstrução da cadeia respiratória, resultando em um maior consumo celular de ácidos graxos. Será que é isso aqui? Consumo celular de ácidos graxos? Não, né? A gente não tem consumo de ácidos graxos ali, né? A gente consome carboidrato, a gente consome oxigênio, né? Agora, não é consumo de ácidos graxos, que é um lipídio, né? Então, ocorre obstrução da cadeia respiratória, mas não é de ácidos graxos. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Bom, não ocorre um bloqueio, né? O que acontece ali é uma obstrução, né? Ele acaba interrompendo a cadeia respiratória, mas ele não causa um bloqueio, né? Porque se ele causasse um bloqueio, a pessoa morreria. No caso, a pessoa toma esse medicamento, ela emagrece por uma ineficiência, né? Se ela permanecer tomando, isso pode levar à morte, mas não ocorre um bloqueio completo. O que causa bloqueio, né? É o HCN, né? Que é o famoso gás mostarda, o cianeto. O cianeto causa um bloqueio, tá, da cadeia respiratória e, consequentemente, lá do ciclo de Krebs. Agora, o dinitroferol não, né? Ele causa ali uma obstrução, uma diminuição, né? É isso que a gente tem que pensar, não um bloqueio completo, né? C. Diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. Isso aqui também tá errado, né? Por quê? Porque a acetil-CoA, ela é produzida a partir da glicólise. Então, na glicólise, na quebra da molécula, a gente vai ter a produção de 2 piruvatos. E aí, o piruvato, quando a gente perde carbono, a gente vai ter a produção
liberação da acetil-CoA junto com a coenzima. Então não é isso que a gente vai ter, né? Aqui a acetil-CoA tem a ver com a glicose e o dinitroferol a gente está falando da última etapa, que é a etapa de cadeia respiratória. Então por isso que também está errado aqui essas três. Vamos ver a última. Inibição da glicólise também está errado, né? Não ocorre uma inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Nada a ver com nada aqui. O dinitroferol age na última etapa lá da cadeia respiratória. Ele reduz a produção de ATP, resultando em um maior gasto celular de nutrientes. Opa, aqui sim a gente tem uma resposta correta, né? Por quê? Porque o dinitroferol ele vai acabar diminuindo o gradiente aqui de concentração de H+, impedindo que aconteça essa etapa aqui com ATP sintase e produção de ATP. Então, com isso, ele reduz a produção de ATP, resultando em um maior gasto celular. Show de bola? Unicamp 2016. Olha só. O crescimento de plantas é afetado pelo balanço entre fotossíntese e respiração. O padrão de resposta desses dois importantes processos fisiológicos em função da temperatura é apresentado nos gráficos abaixo, relativo a duas espécies. Um ponto muito importante, Renato, se eu não estudei fotossíntese ainda, o que eu tenho que saber? Basta você entender o seguinte, a fotossíntese, tá? Ela é um processo onde a gente captura CO2, tá certo? E a gente, olha só, a fotossíntese captura CO2 e tem como liberação O2. Show de bola? Já a respiração celular é um processo onde a gente, olha só, respiração, tá? É um processo onde a gente utiliza o O2 e a gente acaba liberando o CO2, tá? Então a gente libera o CO2. Essa é a lógica ali, ok? Agora pensa comigo aqui, dentro disso, né? Na fotossíntese a gente tem aqui uma construção, não é? Olha só, a gente tem aqui, ó, construção. Né? A gente tem crescimento na fotossíntese, né? Quando a gente pensar na planta. E já na respiração a gente tem aqui quebra, tá? A gente tem quebra ali, né? No caso, a gente tem gasto aqui, né? E liberando ali CO2. Aí você vai pensar comigo, ó, se eu fizer mais fotossíntese do que respiração celular, eu vou, consequentemente, crescer mais. Agora, se eu fazer mais respiração celular do que fotossíntese, tá? Eu vou ter um gasto maior do que eu produzo. Então, consequentemente, isso aqui vai criar um desbalanço, talvez eu não vou conseguir sobreviver por muito tempo. E aí ele traz aqui, então, dois gráficos, da espécie X e da espécie Y. Sobre a espécie X e Y é correto afirmar. A espécie Y não apresenta ganho líquido de carbono a 15 graus. Por que ganho líquido de carbono? Perceba, a gente tem aqui fotossíntese capturando carbono e respiração liberando carbono. Então ele está fazendo um balanço sobre a quantidade de carbono que tem naquele organismo. A espécie Y a 15 graus. Aonde está aqui, ó? 15 graus, tá? Não apresenta ganho líquido de carbono. Olha só, ela está fazendo mais fotossíntese, tá? Do que respiração. Então ela está tendo um ganho líquido de carbono, ou seja, ela está capturando mais carbono do que soltando carbono. A gente perde carbono através do CO2. Então ela aqui está errado. Né? A espécie Y não apresenta ganho líquido? Apresenta ganho líquido sim. As duas espécies têm perda líquida de carbono a 45 graus, vamos ver, 45 graus, olha só, tem menos fotossíntese do que respiração, então está perdendo mais carbono. Já esse outro aqui tem mais fotossíntese que respiração, então está entrando mais CO2, né? Está ganhando mais carbono, está capturando mais. Então as duas espécies têm perda líquida de carbono a 45 graus? Aqui está errado, né? Não é as duas espécies, né? Uma tem ganho líquido aqui tem ganho, né? Aqui tem ganho líquido, né? Não tem perda líquida. Então, olha só, a Y tá errada, né? Ali eu analisei a Y, né? Tá bem próximo aqui. Antes eu analisei a X, ó. A Y apresenta ganho líquido, aqui apresenta ganho líquido sim, né? Tá fazendo mais fotossíntese. Show de bola? A espécie Y não crescerá, a espécie Y crescerá menos do que a espécie X a 25 graus? Será? Vamos analisar o balanço entre fotossíntese e respiração? 25 graus, a gente tem aqui, ó, espécie X a 25 graus, ela faz aqui, ó, tá no 15 a fotossíntese, né? E aqui está ali a respiração. Já a espécie Y, a 25 graus, está no 10 a fotossíntese, né? E a respiração está muito parecida com a da X. Então, consequentemente, a espécie X, ela acaba crescendo mais, ó. A espécie Y crescerá menos, exatamente. A espécie Y crescerá menos, por quê? Porque ela faz menos fotossíntese e a mesma quantidade de respiração que a espécie X, né? Uma interpretação mais específica, mas que levaria a essa resposta. As duas espécies têm ganho líquido de carbono? Não, aqui está errado, né? Porque essa aqui não tem ganho líquido de carbono, ó. Ela faz menos fotossíntese do que respiração, respira mais do que faz fotossíntese, então está errado, gabarito letra C. Vamos lá? Mais uma, Enem PPL 2011. A ação antioxidante das vitaminas C e E e do selênio deve às suas capacidades de... Essa aqui não precisamos ler nem para a gente saber, né? Porque a ação antioxidante tem a ver com a capacidade de reagir com o O2 negativo ali que está sendo formado, né? O O2 menos 2 ali, olha só. Reagir com radicais livres, exatamente, isso aqui é chamado de radical livre, tá certo? Gerados no metabolismo celular através do processo de oxidação. Opa, achamos já uma resposta correta. É exatamente isso que as vitaminas C e E fazem ali, reagir com os radicais livres, sendo eles o oxigênio.
Diminuir a produção de oxigênio no organismo e o processo de combustão que gera os radicais livres? Errado, né? O objetivo da ação antioxidante não é diminuir a produção de oxigênio, né? Não é esse o objetivo. Na verdade, a gente quer até aumentar a produção de oxigênio, já que esse O2 aqui é um radical livre. O que a gente vai fazer? Ele vai ser transformado em H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e aí dentro disso a gente vai conseguir produzir água, H2O, e a gente vai conseguir produzir aqui oxigênio. Ah, agora sim eu tenho oxigênio sendo produzido aqui. Show de bola? Então isso aqui está errado. Aderir na membrana das mitocôndrias interferindo no mecanismo de formação desses radicais livres. Bom, a ideia não é se aderir à membrana da mitocôndria interferindo na formação, né? Os radicais livres serão formados. O que a vitamina C e E é fazer servir como antioxidante, né? Reduzir a oxidação desses radicais ali e a gente ter a disponibilidade novamente de oxigênio. Então isso aqui está errado. D. Inibir as reações em cadeia. Não, ela não quer inibir reação em cadeia. Isso aqui iria matar a gente. Então, ela não quer inibir. Não é essa ação antioxidante. E. Induzir a adaptação do organismo. Também não é a adaptação. A gente não tem como se adaptar a radicais livres. Eles causam ali degeneração celular. Eles destroem a nossa célula. A gente não quer esses radicais livres vagando ali pelo nosso citoplasma, pelo hialoplasma, né? A gente não quer eles livres. Por isso que entram ali a ação dos antioxidantes. Inclusive, essa é uma das lógicas do porquê a vitamina C é considerado uma vitamina que ajuda na imunidade, né? Justamente porque esses radicais livres ali prejudicam as nossas células de imunidade, tá certo? Olha só, próxima questãozinha aqui, então, URGS 2016, a respiração celular é correto afirmar. Vamos lá. A glicólise consiste em uma série de reações químicas na qual uma molécula de glicose resulta em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Pô, melhor do que essa aqui. Difícil, né? Essa aqui já é uma das respostas corretas, né? Se a gente for construir aqui, é importante que você consiga fazer esse Furrecal, né? Imagine aqui que a gente tem a molécula de glicose que vai ter 6 carbonos, e aí a gente vai indo dentro do nosso ciclo aqui, ela vai se quebrar, né? E aí nessa quebra aqui, o que a gente tem? A gente tem um consumo aqui de uma molécula de ATP, formando aqui pra gente, né, o que? ADP, tá certo? Mais fosfato sendo liberado, né? Dentro disso a gente vai formar aqui então 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3, né? E vai se grudar aqui um fosfato. Show de bola até aqui, né? Tranquilo da gente lembrar. Aqui a gente continua o nosso ciclo, aqui tô dentro do ciclo de glicólise, né? Aqui eu tenho a molécula de glicose. Olha só que legal, cara. Quando você vai fazendo Furrecal, você consegue lembrar, tá? A gente vai chegar nessa outra molécula aqui que vai ter 3 carbonos também, mas olha só, tem um fosfato livre aqui que vai entrar aqui nesse ciclo, né? Um fosfato livre que vai entrar aqui nesse ciclo. E aí dentro disso eu já tinha um aqui na ponta, e esse outro se liga aqui. Eu já tinha um aqui na ponta, esse outro que entrou se liga aqui. Quem que ajuda a entrar? Ah, vai ser o NAD. O NAD vai vir aqui arrancando o hidrogênio e vai conseguir facilitar essa entrada ali. Então eu chego aqui com o NAD, né, que é um carregador de hidrogênio, e eu saio aqui com o quê? Com o NADH, né? E aqui desse outro lado acontece a mesma coisa, não é? Eu chego aqui com o NAD, né? E eu saio aqui com o NADH. Show de bola? E aí, dentro disso aqui, essa molécula agora, se eu quebrar ela, eu vou chegar no resultado final que eu quero. O resultado final que eu quero, eu vou gerar aqui o ácido pirúvico ou piruvato, que tem sempre o quê? Tem aqui, ó, seus 3 carbonos. Show de bola? E aí, dentro disso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a liberação, né? Eu vou conseguir, através disso aqui, a minha molécula de ADP, eu vou conseguir formar aqui o quê? Eu vou conseguir formar aqui o ATP. Só que eu vou conseguir formar 2. Então, eu tenho 2 ADPs e eu formo 2 ATPs. E a mesma coisa desse lado, 2 ADPs vão formar aqui para mim 2 ATPs. Show de bola? Olha só. E aí a gente consegue chegar. Esse resultado final aqui é o que a gente chama de piruvato. Tá? Essa aqui é a glicólise, né? A etapa que a gente vai tendo. Então essa aqui, ó, olha só. A glicólise é uma etapa aeróbica da respiração, que ocorre no citosol. Olha só, ela ocorre no citosol, tá? E que na ausência de oxigênio produz ali etanol, né? Qual que é um dos problemas que a gente tem aqui, tá? A glicólise ela é uma etapa anaeróbica, tá? Por quê? Porque ela é uma etapa que não depende, ó, anaeróbica. Até coloquei o acento errado aqui. Pra cá. Ela é uma etapa anaeróbica, tá? Como é que eu vou saber se a etapa é aeróbica ou anaeróbica, Renata? Ela precisa de oxigênio como aceptor final, tá? Alguém que vai receber os elétrons lá no final. No final aqui da glicólise, eu não tenho oxigênio recebendo os elétrons no final,
tá? Ela continua para uma próxima etapa, que é a etapa do ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, eu também não tenho oxigênio como aceptor final. Eu continuo para a próxima etapa, que é a fosforilização oxidativa. Nessa etapa, eu tenho oxigênio como aceptor final. Então, a glicólise ela é uma etapa anaeróbica. Já a fosforilização, a última etapa da cadeia respiratória, ela é uma etapa aeróbica, tá? Ali já está o primeiro erro, ok? Na ausência de oxigênio, produz etanol. Errado. Na ausência de oxigênio, ou seja, se eu tiver ali oxigênio, eu vou conseguir produzir ali etanol, né? Então, essa é a ideia, né? A ideia da fermentação ali, por exemplo, não vou conseguir ali, na ausência ali de oxigênio, né? O que eu vou fazer? Vou produzir etanol, eu vou fazer o quê? Eu vou perder ali carbono, né? Essa é a lógica que a gente tem que ter. Tem que tomar cuidado com essa questão que dizer que ela é aeróbica, né? E aí, na ausência de oxigênio, eu vou produzir etanol. Tem que cuidar com isso, né? É quando a gente vai fazer a fermentação, ela vai tentar utilizar algum ou outro oxigênio ali, usar o NAD, para fazer um composto orgânico e aí produzir o etanol. Aí entra a fermentação, tá? Olha só. O ciclo do ácido cítrico, ou também chamado de ciclo de Krebs, é a etapa da respiração celular aeróbica que produz maior quantidade de ATP, aqui está errada, né? Por quê? Porque a maior quantidade de ATP é produzida no último, né? O ciclo de Krebs ali, ele vai produzir pra gente ali 2 moléculas de ATP, né? A glicólise produz 2, o ciclo de Krebs produz 2 e a última produz 34. Então ela não é a que produz mais. D. O ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna da mitocôndria. Ele tem como produto de liberação CO2. Perceba, ele tem como produto de liberação CO2, mas não ocorre na membrana interna, ele ocorre na matriz mitocondrial, tá? Na matriz mitocondrial. Então aqui mais uma pegando de pegadinha, né? E a fosforilação oxidativa, a última etapa, ocorre na matriz mitocondrial? Cuidado, ela não ocorre na matriz mitocondrial, ela ocorre na crista mitocondrial, tá? Na crista mitocondrial ou membrana interna, utilizando oxigênio para a produção de H2O e CO2. Ele utiliza oxigênio para a produção de H2O e O2, tá certo? Então não utiliza oxigênio para a produção de CO2, tá? Então tem que cuidar ali com essas pegadinhas aqui. Provas como a da URGS cobram conceitos bem específicos, né? Então tem que estar preparado para essas provas aqui também. Por isso que a aula aprofundada ela é uma questão aqui, o CPEL. A respiração celular pode ser considerada um processo realizado em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. As etapas que não dependem de oxigênio para ocorrer é a etapa da glicólise, tá, pessoal? Que é a única etapa ali que se refere também à fermentação, tá? Uma das características ali da fermentação é essa etapa que não depende de oxigênio. As outras etapas, o ciclo de Krebs e também a etapa da cadeia respiratória, dependem do oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, tá certo? A única que não depende é a glicólise e é justamente a etapa onde ocorre a fermentação, ok? Vamos lá, próxima questãozinha aqui, o FT. O esquema acima apresenta as etapas da respiração aeróbica não balanceada. Sobre esse processo esquematizado, analise as afirmativas a seguir. A representação do esquema aqui em cima, olha só, tem citoplasma, tem mitocôndria, né? Ponto importante, ó, tem mitocôndria, né? A representação do esquema é válida para células procarióticas e células eucarióticas, cuidado, né? É válido para células eucarióticas, mas as células procarióticas, que são as células ali que não tinham núcleo, né? Os procariontes, eles não possuem mitocôndria, né? Inclusive, a teoria endossimbiótica vem da ideia de que a gente tem ali bactérias, né? Adentrando em células eucarióticas e a sua estrutura formando a mitocôndria, né? Então, a estrutura, por exemplo, da mitocôndria vem da endossimbiose, né? Que vem ali de células procarióticas. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, por isso que essa afirmação está errada, né? A gente não pode dizer que tem mitocôndria dentro de células procarióticas, né? Apesar de algumas bactérias fazerem ali respiração celular, elas não possuem mitocôndria, né? Então esse esquema aqui não seria fidedigno para células procarióticas. 2. A glicólise é uma etapa anaeróbica do processo de degradação da glicose? Exatamente, e as questões batem muito nisso, né, pessoal? As 2 primeiras etapas, glicólise e ciclo de Krebs, anaeróbico. A última, aeróbica. Por quê? Porque utiliza o oxigênio como aceptor final. Então essa aqui, ó, está correta. Né? O gás carbônico é o substrato inicial do ciclo de Krebs? Não, né? Quando a gente vai ter o ciclo de Krebs, quem que é o substrato inicial? É o piruvato, né? Então quando a gente tiver lá o piruvato, ele que é o substrato inicial. Vamos relembrar um pouquinho o ciclo de Krebs? Eu tenho aqui o piruvato com 3 carbonos, né? E aí o que eu vou querer formar aqui? Eu vou querer começar formando aqui, primeiro de tudo, né? A acetil-CoA, não é? Acetil-CoA. Acetil-coenzima A. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser perder um carbono na forma de CO2, já que a acetil-CoA, ela possui aqui, vamos representar com bolinha os carbonos, ela possui apenas 2 carbonos, tá certo? Então eu vou perder um carbono na forma de CO2, eu também vou perder hidrogênio, então vai vir um NAD aqui também e vai carregar, né?
Vai vir um NAD aqui e vai me fazer carregar esse hidrogênio aqui, NADH. Show de bola. E aí entra também uma enzima aqui, né? A enzima coenzima A, tá? Que é do complexo B, né? A coenzima A. Ela é também chamada aí de tiamina, né? A vitamina B1 aqui. Vitamina, vamos colocar aqui, ó, a B1, né? Aqui, né? Coenzima A. Bom, quando entrar coenzima A, eu vou formar um acetil-CoA. No ciclo de Krebs, eu vou ter lá o ácido oxalacético, que possui em sua composição 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele vai vir aqui e vai juntar esses 2 carbonos aqui que eu tenho da acetil-CoA, né? E vai formar lá o quê? Ele vai formar o próximo, que é o ácido cítrico, né? Vai formar lá o ácido cítrico. Por isso que é ciclo do ácido cítrico, né? E o ácido cítrico, ele tem quantos carbonos? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos em sua composição, juntando o ácido oxalacético com a acetil-CoA. E aí eu tenho o retorno desse ciclo aqui. Para eu retornar de 6 carbonos, perceba, de 6 carbonos para 4, eu vou ter que perder carbono, não é? E como é que eu vou perder carbono? Para perder carbono, eu sempre perco na forma de CO2. Então, eu vou perder aqui, ó, 2 CO2, né? Eu já começo perdendo aqui carbono. E aí, dentro disso aqui também, a gente tem que lembrar que a gente tem aqui os NADs entrando, arrancando hidrogênios, né? Então, olha só, eu vou ter aqui o NAD entrando, e aí eu vou ter aqui, basicamente, 3 NADs, né? Arrancando aqui, tendo como produto o quê? 3 NADH, 3 NADH2 aqui. Show de bola? E aí vai entrar nesse auxílio também o tal do FAD. Pela primeira vez aparece aqui pra gente, né? E aí eu vou ter aqui também o FAD aqui entrando e tendo como produto aqui também o FAD, né? Vou colocar aqui, ó, o FAD-H. Show de bola? Dentro disso aqui também teria um FAD-H2 aqui como produto final. E aí, esse processo de arrancar aqui esses hidrogênios e de fazer a quebra vai também permitir com que eu tenha a produção de energia. Show de bola? Essa energia aqui vai ser suficiente para eu pegar um ADP e juntar um grupamento fosfato aqui, né? E formar uma molécula de ATP, né? Isso aqui acontece, como eu tenho 2 piruvatos, ele acontece 2 vezes, né? Então, tenho 2 piruvatos, todo esse processo vai acontecer 2 vezes. Então, aqui eu vou ter a formação de quantos? 2 vezes 3 NADH2, eu vou ter aqui, ó, 6 NADH2, né? Como produto, 6 NADH2. Como eu tenho aqui um FAD, eu vou formar aqui, ó, 2 FADHs. 2. E como eu tenho aqui um ATP, eu vou gerar também aqui, ó, 2 ATP. Esse é o meu produto do ciclo de Krebs, né? Sempre façam aqui Tibor Recal. Se você domina o conteúdo, você tem que ter a capacidade de desenhar e escrever ele assim. Se você não consegue escrever ele assim, é porque você não tem o domínio do conteúdo, né? E é por isso que facilmente você vai errar em uma questão difícil, ok? Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. O gás carbônico é o substrato inicial? Errado, né? A gente sabe que essa aqui não é o piruvato. Vamos ver as próximas ali. O saldo em ATP é positivo apenas na etapa da cadeia respiratória? Não. O saldo de ATP é positivo em todas as etapas. Na glicólise temos saldo de ATP positivo de 2. Na próxima etapa, o ciclo de Krebs tem 2 de saldo de ATP, e na última a gente tem um saldo positivo de 34 ATP, né? Então é positivo apenas? Não, isso aqui tá errado, né? E a última, o oxigênio é o aceptor final de hidrogênios na cadeia respiratória? Exatamente, a gente já sabe, já viu a cadeia respiratória, o oxigênio é o aceptor final, é o que vai receber os elétrons finais, com isso temos como resposta letra B. Show de bola? Vamos analisar mais uma questão grande aqui para analisar. Vamos ler com calma, tá? Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das etapas que constituem a respiração aeróbica. 1. Quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, com enzimas e moléculas de NAD, resultando em 2 moléculas de ATP. Até aqui está correto, tá? Então aqui, ó, A1 está correto. Né? A gente tem a quebra da molécula da glicose, formando ali ácido pirúvico, né? Com enzimas, e a gente vai ter a molécula de NAD ali resultando em 2 moléculas de ATP, saldo final da glicólise. Segundo, o ácido pirúvico entra na mitocôndria e passa por uma série de reações que resultam em moléculas de ATP. Até aqui também está correto. Etapa metabólica responsável pela maior parte de energia da respiração celular. Ou seja, a segunda etapa é o ciclo de Krebs, a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, etapa metabólica responsável pela maior parte de energia, verdade, produz chega de 34 ATPs, né? Inclui a transferência de elétrons dos hidrogênios, exatamente, arranca ali os elétrons dos hidrogênios, né? Formando moléculas de água e de ATP, completamente correta. Com isso, temos como gabarito aqui a letra A, descrevendo muito bem, né? Das outras, se a gente fosse ver se tem alguma coisa errada. Produção de moléculas intermediárias complexas, como NAD, citocromos, coenzima. Não, né? Nessa primeira etapa não tem produção de coenzima, citocromo, né? Na glicólise. Isso aqui tá errado, né? A outra aqui, ó. Quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico com enzimas e moléculas de NAD, resultando em 2 moléculas de ATP. Até aqui tá certo. Inclui diversas etapas oxidativas que fazem a desidrogenação das moléculas, liberando os elétrons para a cadeia respiratória.
liberando os elétrons para a cadeia respiratória, desidrogenação, liberando os elétrons. Cadeia de elétrons é a última etapa. Então aqui já começa a estar errado, né? Liberando elétrons para a cadeia respiratória está errado. Ocorre na mitocôndria, onde se dá o ciclo das reações oxidativas que irão transformar carbonos em CO2. Transformar carbono em CO2, a gente está falando no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs ocorre transformação de carbono em CO2, liberando ali. Então tá errado isso aí. D. O ácido pirúvico entra na mitocôndria e passa por uma série de reações. Ácido pirúvico entra na mitocôndria, já pulou uma etapa. Cadê a glicólise, né? Quebra da molécula de glicose. Aqui já pulou uma etapa. Bom, produção de moléculas intermediárias complexas, como NAD, citocromos e coenzimas que, cara, a gente não está produzindo citocromo nem coenzima aqui nessa primeira etapa aqui, né? Nem cadeia de transporte. Isso aqui, pessoal, é a última etapa. Então, todas essas outras ali são pontos que já estão errados nas alternativas que levam a gente a não marcar ela, tá? Próxima questãozinha aqui. A tiamina pirofosfato, derivada da vitamina B1, é uma coenzima de piruvato desidrogenase. A piruvato desidrogenase, por sua vez, é uma enzima importante no metabolismo de carboidratos, catalisando a formação de acetil-CoA a partir do piruvato. Dessa forma, a carência de vitamina B1 pode diminuir a produção de ATP pela respiração celular. A etapa da respiração celular diretamente interrompida pela carência da vitamina B1 é qual? Bom, a única etapa ali que a gente tem o uso ali da vitamina B1 e ele entregou aqui pra gente falando da acetil-CoA é justamente o ciclo de Krebs, né, pessoal? Ciclo de Krebs, né? Que a gente já revisou ele aqui nessa mesma lista, né? Que a gente tem ali, por exemplo, o piruvato, né? E nessa etapa onde a gente vai formar ali a acetil-CoA, né? A gente tem a entrada da coenzima A aqui, né? Coenzima A. Ela entra aqui para formar o acetil-CoA. Show de bola? O último, Enem 2023, questãozinha que pegou muita gente, dizendo que é difícil, mas para quem já estudou o conteúdo, toxicidade do cianeto. Com esse título, eu já poderia matar a questão, né? Esse bloqueio aumenta a concentração celular do quê? Concentração de NAD. Ah, por que eu não preciso ler? Porque isso aqui quem domina o conteúdo já sabe, né? Olha só, o que o cianeto faz? O cianeto, ele nada mais é do que o HCN, né? Esse aqui é o cianeto, né? Essa forma molecular do cianeto. O que ele vai fazer aqui junto com a gente? Ele vai atuar justamente no citocromo, tá? Lá no citocromo. Escrever aqui, lá no citocromo. O citocromo, ele tem ferro 3+, tá? Tem ferro 3+. Ele carrega elétrons aqui nessa cadeia de elétrons, e quando ele carrega elétrons, ele consegue ser reduzido para Fe2+. Tá? Só que o HCN, ele tem uma certa afinidade com as moléculas, tá certo? E ele impede a ação do citocromo. Ele impede que o citocromo se reduza para Fe2+. Ele impede que o citocromo carregue elétrons. Ele impede, ele obstrui a sequência da cadeia respiratória. Ele impede a sequência da cadeia respiratória. Essa é a ideia do HCN. E toda a cadeia respiratória, ela envolve o quê? Ela envolve a passagem de elétrons, até a gente chegar no nosso aceptor final, que é o oxigênio que vai receber esses elétrons. Toda vez que eu tenho passagem de elétrons pelas proteínas, eu tenho passagem de prótons para fora da membrana, prótons H+, prótons H+, prótons H+, criando uma concentração, até eu chegar aqui na última proteína, que é a ATP sintase, que vai jogar todos os prótons aqui para dentro, né? Vai forçar os prótons a entrar para dentro. Quando esses prótons entrarem para dentro pelo gradiente de concentração, vai ser produzido ATP. Ok? Então a gente vai conseguir produzir ATP como se funcionasse numa usina aqui hidrelétrica, né? Os prótons passando aqui para dentro e essa passagem produz ATP. Se eu bloqueio a cadeia de elétrons, eu bloqueio ali a produção de ATP, ou seja, a passagem de prótons. Bloqueando a produção de ATP, eu vou bloquear esse ciclo aqui e eu não vou ter gradiente de concentração. Eu vou parar de jogar prótons para fora da membrana. Consequentemente, eu vou parar de arrancar aqui esses elétrons do hidrogênio. Eu vou parar ali de arrancar ali esses hidrogênios e eu vou continuar tendo mais NADH aqui, ou seja, eu não vou conseguir arrancar esse hidrogênio do NADH. Então, olha só, esse bloqueio aumenta a concentração do quê? De ATP? Completamente errado. Eu vou diminuir a quantidade de ATP. Inclusive, é por isso que o HCN mata. Porque ele interrompe ali a produção de ATP, eu não tenho substrato disponível para fazer ali a minha respiração celular, para fazer ali o ciclo de Krebs, para fazer toda a sequência, né, fazer toda essa ciclagem, então eu não consigo, né, eu vou ter um aumento da concentração celular de água? Não, eu também não vou ter um aumento da concentração celular de água. Perceba que a água, ela depende também aqui da redução, né, ela depende também do carregamento de elétrons, né, já que o elétron que está ali, ele vai ser levado até o oxigênio aqui carregado negativamente, e aí com esse oxigênio eu vou conseguir formar água, ok?
ok? Então, se eu interromper essa cadeia de elétrons, eu não vou conseguir ter água aqui. Então, não pode ser, né? Esse bloqueio aumenta a concentração celular de CO2, ele também não aumenta, a ideia não é aumentar a concentração celular do dióxido de carbono do CO2, por quê? Porque o CO2, ele depende desse carregamento de elétrons, ele depende de energia, ele depende de ATP, depois, principalmente no ciclo de Krebs. Quem tem essa produção de CO2 é lá no ciclo de Krebs, né? E se eu interromper ali, né, o substrato ali, ou seja, a energia, o ATP, eu vou interromper a glicólise, eu vou interromper o ciclo de Krebs e eu também vou interromper essa liberação ali de CO2. Então isso aqui também está errado. E ele aumenta a concentração celular de citocromo, nada a ver também, né? Não tem sentido. O citocromo, né, ele é uma proteína que já está ali, que faz esse carregamento de elétrons. Ele não vai aumentar a citocromo. O que vai aumentar? A quantidade de NADH. Por quê? Porque eu não vou conseguir desprender esses hidrogênios aqui, que são essenciais, né? Esse desprendimento é arrancar os elétrons desse hidrogênio para que ocorra essa diferença de substrato, para que ocorra a síntese de ATP. Uma questão extremamente específica do Enem 2023, mas se você domina o conteúdo de forma inteligente e aprofundada, você destrói a prova, você é um cara que passa em medicina. Fechado? Muito obrigado por ter assistido até o final. Valeu, até a próxima.